Paz a todos, amém? Vocês estão bem? Bom, o Fábio tinha me prometido um parabéns. Falei para ele que era meu aniversário. A pastora Tati já cantou um lá fora. Você deve um, Fábio. Estou muito feliz hoje, não só por ser meu aniversário, mas principalmente por ontem. Na minha vida, o dia 16 acabou se tornando mais importante que o dia 17, que é o dia do meu nascimento. Ontem eu pude comemorar 14 anos de libertação dos vícios das drogas, 14 anos de vida com Cristo, e, para a glória de Deus, 14 anos não é uma data qualquer. É uma data que eu celebrei com muita alegria, e estou feliz com isso e digo, não existe impossíveis para Deus. Amém? Carla tá por aí na igreja aí, tá ali atrás. O pessoal da igreja de Mongaguá está aí? Tá aí, isso mesmo, faz barulho. Glória a Deus. Somos muitos. E eu vou falar sobre a igreja de Filadélfia e convido você a abrir sua Bíblia ou acompanhar no telão a palavra que o pastor Paulinho já leu hoje, no início desse culto, mas eu quero lê-la novamente. Apocalipse 3, dos versos de número 7 ao 13. Assim está escrito a palavra do Senhor ao anjo da igreja em Filadélfia: escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, e eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos aí. Pai, suplicamos, ó Deus, com que o Espírito de sabedoria Ele possa vir sobre a nossa vida e nos tomar, Senhor, para termos uma plena compreensão do que o Senhor tem a dizer hoje. Eu sei, ó Deus, que esses textos são muito mais extensos do que a nossa pretensão de poder trazer o conhecimento total deles, mas eu creio, Deus, que aquilo que é necessário para hoje, para esses dias, para essa semana, para esse tempo, o Senhor é poderoso de nos esclarecer. Por isso, opere nesse momento para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Eu queria ter tido o tempo que outros pastores também tiveram de colocar um slide aqui, trazer uma explicação. Pastor Oswaldo, que bom te ver. Mas eu tive uma semana bem conturbada, comecei essa semana enfermo. A sinusite me atacou e na terça-feira o meu pai teve complicações de saúde em São Paulo e eu larguei tudo aqui, fui para perto do meu pai para estar com ele.
assim como a Bíblia nos pede para que, como filhos, a gente possa honrar os nossos pais. Até peço oração a vocês para que possam interceder pela vida do seu Maurício. Está com algumas complicações na saúde, mas eu creio que o Senhor é poderoso para fazer a obra. Mas eu celebrei ontem um dia de vitória sobre uma tragédia. E todos nós, como bons servos de Deus, cristãos, convictos da fé em Jesus, oramos para que o Senhor nos livre das dificuldades. A gente não quer que esses males alcancem a nossa vida, porém, a palavra de Deus está repleta de livramentos no meio das tragédias. Até mesmo um bom pregador, quando vai falar da história de Daniel, ele diz que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele livrou Daniel na cova. Deus não livrou o Sadraque, o Mesaque e Abednego da fornalha, mas Deus livrou na fornalha. E as tragédias, elas vão contar um pouco da nossa história e do operar de Deus sobre a nossa vida. E essa história, ela é marcada por algo trágico. Mas para você ter uma ideia, eu queria lembrar para você algumas coisas. No dia 12 de janeiro de 2010, nós vimos um terremoto matar 316 mil pessoas. Um terremoto apenas. A gente aqui contempla muitos desmoronamentos, a cidade do Rio de Janeiro que foi atingida agora, 100 pessoas perdeu a vida, muita gente ficou sentida, mas eu queria que você vislumbrasse, criasse essa visão de entender 316 mil mortes ao mesmo tempo. A terra abalou e esse é o terremoto com mais vítimas em toda a história. Aconteceu no Haiti. E na escala Richter, que vai de 0 a 10, esse teve magnitude 7. Então, grandes construções, prédios que aos olhos do homem não podiam cair, não podiam ser abalados, desmoronaram e ali, além de ferir, aproximadamente 350 mil, matou 360 mil pessoas. E essa nação, ela é uma nação que precisa de restauração até o dia de hoje. E por mais que o homem trabalhe naquele lugar, estará dependendo disso. Então, a história daqueles que sentiram um tremor real, eu não sei se você já teve essa experiência em alguma viagem que você fez, mas se você já sentiu, essa história indica uma das piores situações enfrentadas pelo homem. Porque tudo aquilo que está estruturado, alicerçado, que você olha e você pensa está firme, agora está chacoalhando diante de você. Subindo, descendo, coisas que você pensa que não pode cair, que não pode ser movimentada, essas coisas estão agora sofrendo. Então, casas, muros, ruas, pontes, jardins, campos, estádios, tudo está sendo abalado. E a igreja em Filadélfia, ela tem uma história de uma dificuldade durante um abalo sísmico. Nós vamos ver que das 7 igrejas que João escreve, apenas 2 não são repreendidas, não são corrigidas, são orientadas, mas não têm a palavra de crítica, tá? Então, a primeira igreja é Esmirna, que provavelmente foi a igreja da semana passada, que ela era uma igreja, uma congregação que enfrentava perseguição e ela era pobre. Ela passava por essa dificuldade. E a igreja em Filadélfia era uma congregação fraca e limitada. Essa era a característica da igreja de Filadélfia, mas mesmo sendo fraca e limitada, era uma igreja que dependia totalmente de Deus. E eu faço questão de associar o terremoto com a dependência de Deus, porque esse é um tempo em que o homem, assim como hoje, confia naquilo que ele faz, ele confia naquilo que ele levanta, ele confia naquilo que ele ergue, ele confia na sua obra. E nós vamos ver agora que nessa cidade de Filadélfia, durante um abalo que aconteceu, todas as coisas ruíram. Pessoas morreram, famílias foram separadas, divididas, sentiram a dor da perca, o comércio da época foi atingido, e esse grande terremoto,
ele trouxe algumas coisas que também foram boas, como o imperador Tibério, que fortaleceu a cidade, tirou dela o imposto para que ela podia crescer, né, novamente, e ainda teve ajuda até de Calígula para que ela pudesse ser restaurada. Mas eu queria que você parasse para pensar comigo que tudo aquilo que foi construído pelo homem veio ao chão. Essa é uma igreja que depende de Deus. E quando a nossa dependência está voltada no Senhor, nós estamos abrindo mão daquilo que a gente pode fazer. Se fazemos, fazemos no nome do Senhor. Se fazemos, fazemos para a glória do Senhor. E aqui nós temos uma tragédia que coloca em xeque, porque as construções de Filadélfia eram grandes. Se você procurar, assistir um vídeo lá no YouTube sobre arqueologia, você vai ver as colunas do templo da igreja, são enormes, são gigantescas, elas estão lá de pé até hoje para contar a história, mas nós vamos ver que a estrutura igreja, ela vai permanecer, não por causa daquilo que o homem é capaz de fazer na igreja, mas sim porque a igreja depende de Deus. Nós não podemos trocar a dependência de Deus pela nossa capacidade em fazer as coisas. Porque tudo aquilo que a gente faz pode ruir, pode sucumbir, pode perecer, pode vir um vento, pode vir um tempo, pode vir uma crise, pode levantar alguém para dizer que vai fechar as portas e essas coisas passarem. As nossas edificações, elas podem cair por terra. Mas se nós estivermos confiando no Senhor e fazendo aquilo que Deus tem mandado, nós não vamos perecer. Posso ouvir um glória a Deus? O Senhor tem uma obra de continuidade para a nossa vida. E mesmo sendo uma igreja fraca, mesmo sendo uma igreja pobre, essa é uma igreja que não cai. Que Deus a mantém nas suas mãos. Deus quer segurar a nossa vida nessa noite, amém? Então, com todo esse aparato, essa cidade começa a ser reconstruída, essa cidade começa a ser erguida, mas eu queria que você imaginasse, para os cristãos de Filadélfia, conhecendo os estragos de um terremoto, ouvir de Deus promessas. Tudo caiu, tudo sucumbiu, Fábio, tudo foi ao chão, mas mesmo com as coisas no chão, diante dos olhos do povo de Deus, o Senhor se levanta para dizer: eu ainda tenho planos para essa igreja. E eu posso afirmar por esse texto que a palavra de Deus, ela se opõe à realidade dos nossos olhos. Eu estou aqui contando para você o testemunho de alguém que venceu os vícios. Isso está identificado a mim. Muitas vezes que eu for pregar, você vai ver eu falar sobre isso, mas só para falar sobre a questão de tragédia, a minha mãe orou a minha adolescência, infância inteira para que eu não me perdesse. E o Senhor não me protegeu de me perder. Mas se você perguntar para mim se eu tenho uma facada, um tiro, alguma cicatriz de alguma agressão, eu não tenho. E toda a realidade que eu vivia era de uma catástrofe que não tem jeito, não fica mais de pé, não fica mais bem, esse homem não muda, a sanidade dele foi embora, essa tragédia abalou a vida dele, destruiu a vida dele, colocou a história dele em xeque e não tem alternativa. Mas aí vem o Senhor e fala: eu tenho uma obra a fazer. Desmoronou, caiu, ruiu, o homem não pode fazer nada, mas eu posso levantar. E essa igreja, ela está ouvindo uma palavra, onde o Senhor está dizendo: eu levantarei vocês como coluna, vocês serão erguidos novamente, eu vou levantar vocês. Então o Senhor está falando para esse povo, e nenhum mármore, nenhuma pedra vai ser usado, mas o Senhor está falando de um templo feito de seres vivos, homens e mulheres. E nós sabemos, por mais que a gente queira, só quem pode estabelecer a nossa vida é Deus, mas esse templo novo, essa igreja vai ser restaurada com homens e mulheres, sendo colunas aonde o próprio Senhor Jesus será a sua estrutura. O próprio Senhor Jesus será o seu alicerce.
Esse povo conhece a dor de um desmoronamento, de um abalo sísmico, de ver a sua casa cair, de ver os prédios públicos desmoronarem, mas o Senhor está dizendo para esse povo: olha, eu vou levantar essa igreja com um alicerce sólido, com pessoas firmes, e não tem abalo que poderá fazer cair a igreja que eu vou levantar. Tem uma tragédia na história? Tem. Mas na tragédia, Deus está fazendo uma obra. Tem uma dificuldade nessa história? Tem. Mas Deus está pegando a dificuldade para escrever um novo tempo. Tem uma dor nesse momento? Tem, é claro que tem uma dor. Talvez tenha uma dor hoje dentro do teu peito, no teu consciente, no teu entendimento. Mas o Senhor está dizendo: calma. Eu estou no controle. Eu levanto coisas que ninguém pode abater, eu abro portas que ninguém pode fechar, eu liberto pessoas que ninguém pode prender, eu levanto um templo que nada pode abalar. Pode cair tudo aquilo que o homem faz, mas aquilo que Deus levanta não vai cair, Ele é o Senhor. E para você entender, Gálatas 2:9 diz: reconhecendo a graça que me foi concedida. Nós estamos vendo Paulo dizer que Pedro, Tiago e João, eles eram tidos como colunas da igreja. Escute o que eu vou te falar. Nós estamos enfrentando perseguições, não é de hoje. Os rumores de uma adversidade contra a nossa vida não é de agora, mas desde quando a igreja se estabeleceu, nós vamos ver que a perseguição veio em Jerusalém, veio na Judéia, veio em Samaria, veio na Ásia, veio na Europa, a perseguição veio na América, a perseguição chegou ao Brasil, mas quando Deus levanta as colunas, o templo permanece de pé. E eu te digo, não tenha medo de nenhum abalo, porque os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Oh glória, Jesus está aqui. Jesus está aqui nessa noite e Ele tem levantado as suas colunas. O templo que Ele levanta não vai perecer. Ainda dentro daquilo que o Senhor está tendo como promessa, Ele vai dizer: eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E sempre quando nós, crentes, pentecostais, como o Paulinho disse aqui, que gosta de dar glória a Deus e aleluia, ouvimos essa palavra, nós estamos associando isso à prosperidade da nossa vida. Olha, nós vamos passar por uma porta e algo novo vai acontecer para nós. Mas eu queria que você parasse para pensar que Jesus está falando: eu estou colocando diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar, e essa é uma oferta de encorajamento. Porque o povo de Deus não pode se acovardar por causa das adversidades vividas ontem. Porque nós temos medo e receio de restaurar aquilo que foi danificado, de reestruturar aquilo que se perdeu. E o Senhor está dizendo: nós temos uma obra a fazer. Eu tenho um propósito para vocês, e eu quero que vocês entendam: tem uma porta aberta que para vocês representa avanço. Então tenha coragem, porque o tempo de chorar está passando. É hora de você parar e enxergar o que eu estou colocando diante de você. As percas ficaram para trás, e olha o que o Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia: o terremoto já tirou o que tinha que tirar, a tragédia já aconteceu, as percas ficaram para trás, mas a minha igreja está viva, estruturada, alicerçada, erguida, e tem uma porta de oportunidade para que ela possa crescer e avançar. Eu vi o pastor aqui na reunião que ele fez com a gente segunda-feira, dizendo sobre perseguição, sobre governo político, sobre essas lutas. E cá entre nós, irmão, não adianta a gente tentar fugir dessa. Essa é uma promessa que está para nós como cristãos. Se eu não encarar isso, meus filhos vão encarar. Se meus filhos não passarem por isso, meus netos vão passar. Mas olha o que o Senhor está fazendo: independente de tragédia, tem uma porta aberta para a minha igreja continuar, para a minha igreja prosseguir, para a minha igreja avançar. E o Senhor está dizendo: nada vai parar o meu povo, porque o meu povo se renova independente das lutas e das adversidades.
Nada vai impedir o meu povo, porque quem está à frente deles sou eu. Porque se nós vamos passar por uma porta aberta, a Bíblia está dizendo que Jesus está falando, eu abri uma porta para a minha igreja passar. Ele está à frente da gente. Ele está nesse caminho, na direção. E por que ele está fazendo isso? Porque os seus servos, na sua palavra, são servos fiéis. São fracos, mas são fiéis. Talvez, nesse momento de sua vida, são até incapazes de cumprir aquilo que devem. Mas olha o que o Senhor está dizendo. Conheço as tuas obras. Estou com vocês. E Jesus queria assegurar para essa igreja a sua fidelidade. Não importa a história triste, adversa que você tem para contar. Na tua pouca força você permaneceu fiel. Guardou a minha palavra. E quem guarda a minha palavra, quem se levanta para guardar sou eu. Eu pergunto, só para a gente interagir, você tem guardado a palavra do Senhor? Ou por causa das dificuldades você tem aberto mão de praticar aquilo que Ele disse? Essa igreja tinha tudo para desistir, parar, mas tem um convite ao recomeço, ao restart, ao renovo, ao fazer mais uma vez. E por que eles vão fazer isso? Por causa de uma palavra. Vocês não são fortes, mas vocês são competentes. O que vocês têm que fazer, vocês estão fazendo. Então, essa oportunidade de permanecer firme, de viver avanços, também traz para esse povo a esperança de um tempo melhor. Eu venho usar essa igreja aqui hoje para lembrar você que em Cristo a esperança de um tempo melhor sempre estará diante dos nossos olhos. E talvez você esteja até preocupado que eu falo tanto de tragédia, luta, diversidade, mas você tem ouvido, e eu não tenho dúvidas disso, que a igreja não é mais a mesma. Só que esse tom é sempre pejorativo, sempre para baixo. E eu dou glória a Deus que a igreja não é a mesma mesmo. Perdoe a redundância, porque a igreja ela é um organismo vivo. E tudo aquilo que é vivo precisa ser alterado. Nós estamos saindo praticamente de 2 anos em que nós olhávamos para frente e não sabíamos como ia ser. Há 2 anos atrás você não podia dizer que hoje, 17 de junho, você estaria num culto, celebrando ao Senhor em comunhão. Há 1 ano atrás você não poderia dizer que algumas pessoas estariam aqui livres das máscaras. Há um tempo atrás, a palavra Covid, essas coisas que aniquilou tantas pessoas, uma tragédia no nosso meio, estava atuando, mas olha o que o Senhor está dizendo: eu preciso recomeçar, reestruturar, levantar, e você precisa entender que comigo não é para ficar como estava, é para se transformar em algo melhor. Eu não quero continuar como eu estava. Eu quero mudar constantemente. Eu não quero que a minha igreja, alguns irmãos estão aqui, lá de Mongaguá, eu não quero que a nossa igreja daqui a 5 anos seja a mesma igreja. Eu quero que essa igreja avance, cresça, amadureça, vive, ganhe aquela cidade para Cristo. E Cristo está dizendo, eu tenho uma porta aberta. Para você avançar, você precisa passar pelo caminho que eu estou preparando para você. Se você tem entrado nesse culto hoje com dor, com medo, com incerteza, mas você tem entrado num culto, Jesus está dizendo, com pouca força você tem buscado a minha palavra. Na tua adversidade você tem se lembrado da minha palavra. Com todos os teus problemas você quer viver o meu propósito. E eu não posso fugir disso. Por que o Senhor está falando isso para essa igreja? É porque as qualificações estão prontas. E me permita plantar uma semente dentro do seu coração. Você pode estar parado, chorando, triste, mas o Senhor manda eu te dizer hoje nessa noite,
você está pronto. Você está preparado. Tem alguém que prega comigo aqui hoje, nessa noite? Você consegue dizer para alguém que está do seu lado: Jesus manda te dizer que você está parado porque você quer? Não está acontecendo mais coisas por causa de você mesmo. A gente poderia estar mais longe, mas você está parado. Porque essa não é uma palavra de repreensão, mas é uma palavra de direcionamento, de fortalecimento. Essa igreja não está sendo repreendida, essa igreja está sendo impulsionada. Vou repetir isso, oh glória. Essa igreja não está sendo repreendida, essa igreja está sendo impulsionada. Tem algo maior diante de você e você precisa enxergar isso. Você está pronto para viver algo maior. Deus já tem criado o cenário para você alcançar algo maior. Então Ele está falando: deixa eu impulsionar você, deixa eu levantar você, deixa eu fazer você esquecer do que passou, aleluia, porque você precisa viver o novo que você já está pronto. Eu preciso destravar você, eu preciso liberar você, é isso que o Senhor quer. Ele está usando essa igreja para isso, para mostrar quem nós somos. Independente do histórico de tragédia, Ele está puxando o gatilho. É hora de viver algo maior. Vou repetir isso 10, 15 vezes se for necessário. É hora de viver algo maior. Você está preparado para viver algo maior. É tempo de desfrutar de algo maior. É hora de viver algo excelente. Alguém consegue levantar a mão e adorar ao nome desse Deus que quer impulsionar a nossa vida? Tem algo maior para nós. Você está pronto? Você está preparado? E nós vamos falar sobre as qualificações dessa igreja. Aleluia. Cadê o irmão do piano aqui para me ajudar? Ô irmão, faz um piano, o clássico, não aquele eletrônico, mas faz o clássico para a gente aí. Primeira qualificação da igreja de Filadélfia: eles não têm força nenhuma. Pastor, mas não ser forte é uma qualidade? O padrão do homem e do mundo qualificar as coisas é diferente do padrão do céu. Aquela igreja, ela estava no centro de uma cidade que olhava para as obras feitas pelo homem e dizia: olha que coisa grande, inabalável, inatingível, intocável. As obras representavam força. E aí essas obras caíram, mas o Senhor está falando para uma igreja que vai permanecer, ou uma igreja que já permaneceu, que só vai continuar. Tua qualidade é não ter força. Porque quando a gente é forte, a gente depende da gente mesmo. Quando a gente pode fazer, a gente não ora. Quando está no alcance da nossa estratégia, da nossa mão, às vezes a gente nem pergunta, pede opinião para Deus, a gente sai fazendo, dá errado, depois a gente ora. Mas olha o que o Senhor está dizendo: sua qualidade, Filadélfia, é não ser forte, porque mesmo não tendo muita força, a igreja de Filadélfia tem o apoio de Jesus, e quem tem o apoio de Jesus tem tudo. Oh glória! Você entrou aqui fraco? Amém. Mas você tem Jesus? Você tem tudo. Tudo que eles precisam. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva essas palavras: aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha e ninguém poderá abrir. Essa palavra está para o futuro, mas olha o Senhor, escreva isso. Eu quero mostrar quem sou eu que estou nessa igreja.
Eu sou aquele que estou assentado num trono e governo todas as coisas. Eu sou aquele que tenho a chave de todas as portas, e muitas vezes, se o homem quiser passar, só passa se eu deixo, só chega do lado de lá se eu permito. Mas eu quero avisar a minha igreja que eu sou o santo, eu sou o verdadeiro. Tudo aquilo que o homem criou era imaginário, mas eu sou aquele que tem uma palavra que não muda. Ela era ontem, é hoje, será por toda a eternidade. Eu sou aquele que não minto, não engano. Eu não gosto de fazer isso, mas eu estou no meio de vocês. E eu estou dizendo, eu vou abrir portas para que você possa passar. Você não tem força, mas eu abro porta para você passar. Você não consegue, mas eu te tomo pela mão direita, só para provar que você é meu, e eu provar que faço qualquer coisa na tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Olha o que o Senhor manda dizer aqui: Haroldo, diga ao fraco, eu sou forte. Aonde estão os fracos aqui hoje nessa igreja? Porque você pode ter entrado aqui sem ter forças para continuar, para voltar para casa, para vir para o próximo culto, mas o Espírito daquele que é santo, verdadeiro e forte, ele toma a tua vida nesse momento e te dá um gás para a tua caminhada continuar. Você não vai parar agora, você vai continuar depois da tragédia. Aleluia, aleluia. Tem uma continuidade para essa igreja. Tem uma continuidade para a nossa vida. Segunda qualificação dessa igreja: eles têm guardado a palavra. De tantas coisas que a gente pode guardar, ou de tantas coisas, Fábio, que a gente entra pela porta da igreja para receber. O culto tem ficado tão estranho, tão estranho, tão estranho, que a gente chega de botija vazia. A gente só vem para levar daqui alguma coisa. E quando a gente está lá fora, a gente acaba se esquecendo, nos momentos de adversidade da nossa vida, o que a gente fez aqui na quarta, na sexta, no domingo. Olha o que o Senhor está dizendo. Sabe uma qualidade dessa igreja? Eles têm guardado a minha palavra. Essa é uma igreja fiel, mesmo com perseguição. E eu não sei se você já tentou qualificar a perseguição. Muitas vezes você pensa que é só espada, só lança, só flecha, só fechar as portas da igreja. Mas um tipo de perseguição que existe é a infiltração dentro da igreja. Os maus pensamentos de pessoas que querem se aproveitar desse ambiente, porque existe uma massa aqui dentro. Pessoas com seus sentimentos expostos, com seus sonhos expostos. E às vezes nós não conseguimos enxergar que existe uma perseguição aqui dentro de pessoas que entram com outras intenções. Eu poderia citar tantas pessoas no templo do Antigo Testamento, ou no tempo da igreja do Novo Testamento, como Ananias e Safira, que estavam dizendo que faziam obras completas, mas só estavam fazendo obras pela metade, apenas para ter status. Eu poderia falar de Simão mágico, que queria comprar o poder do Espírito Santo apenas para que ele fosse reconhecido como alguém diferente no meio dos demais. Mas existe às vezes uma perseguição que está dentro, no meio do povo de Deus. E olha a qualidade dessa igreja. Independente das filosofias, independente do evangelho do prazer, que tudo que na tua vida agora tem que dar certo, tudo na tua vida agora vai acontecer, tudo na sua vida agora você vai celebrar a conquista. O Senhor está dizendo: olha, tem gente que não está sendo enganado. Tem gente que a mentira ainda não ganhou o seu coração. Pastor, mas o Senhor não vai cuidar da gente aqui? Claro que vai. Mas aqui Ele não nos livra de tragédias. Aqui Ele nos livra nas tragédias. O tempo de não chorar não é aqui. Aqui a gente ainda chora. Aqui a gente ainda entristece. Mas aqui a gente guarda a palavra.
no nosso coração para não pecar. Porque no momento da dor a gente não murmura. No momento da decepção a gente não murmura. No momento da traição a gente não amaldiçoa. No momento das dores a gente fala: o Senhor está no controle de todas as coisas. E deixa eu te falar, quem guarda a palavra são aqueles que têm força para continuar. Tem palavra dentro de você? Pergunto novamente, eu não quero saber sua resposta. Quem precisa dessa resposta é você. Parece que é Jesus na beira da praia perguntando: e aí, vocês pegaram alguma coisa? Jesus sabe que eles não pegaram nada, o peixe está assando ali. Pegaram alguma coisa? E eles olham para o barco. E eu estou fazendo uma pergunta para que você responda a si mesmo. Está dando certo desse jeito aí que você escolheu? Você não está avançando, você não está progredindo? É por falta de quê? Será que não está faltando uma pitada de palavra na tua vida? Porque o que vai fazer você continuar, irmão, não são as coisas que o Senhor te entrega, porque essas perecem. O ladrão rouba, a traça corrói. O que vai fazer você continuar é uma palavra que permanece a mesma para sempre. Nós somos igreja hoje porque há 2000 anos atrás tinha um povo que estava cheio da presença do Espírito Santo, que eles se reuniam para dizer: será que é hoje que Jesus vai voltar? Eu não sei, mas vamos ficar preparados, porque se Ele deu a palavra, Ele vai voltar. Passou 100 anos, os pais da igreja estão lá, já não são mais os apóstolos, agora são outros. Irineu, Eusébio, tantos outros homens. E aí, será que é hoje que Jesus vai voltar? Eu não sei, mas se Ele voltar, eu estou esperando, porque tem uma palavra dentro da minha vida. Eu não vou olhar para trás, eu não vou desistir. Passou 500 anos, passou a Inquisição, passou as cruzadas, chegou a reforma protestante, mas dentro de nós tem que haver o mesmo peso de palavra. Por que a gente não para? É porque um dia Jesus disse que iria voltar. Por que a gente não desiste? É porque o meu mestre disse que o céu vai abrir, Ele vai voltar para resgatar a sua igreja. A gente não para, não é porque entrou comida dentro de casa. A gente não para, não é porque a gente está empregado. A gente não para, não é porque os nossos filhos estão na faculdade. Não, a gente não para porque dentro de nós tem uma promessa: que o céu vai abrir, a trombeta vai tocar e a igreja de Cristo será restaurada. Essa verdade está dentro de você. Porque ter a palavra na nossa vida é uma qualificação aos olhos do Senhor. Mesmo sendo fraco, guardaste a minha. Aonde estão aqueles que estão guardando a palavra do Senhor? O Espírito de Deus vem te trazer fortalecimento hoje, nessa noite. Oh, glória! Levante tua mão para adorar o nome de Jesus. Oh, aleluia! Se ainda tem adoração e louvor dentro de você para colocar para fora, eu pergunto: dentro de você tem glória? Dentro de você tem aleluia? Deixa eu melhorar: dentro de você tem esperança? Tem uma palavra que Jesus pode descer aqui agora, tomar a nossa vida para Ele, nos arrebatar ao céu. Porque se tiver essa palavra dentro de você, a tristeza que você trouxe não volta contigo, a luta que você trouxe não volta contigo, mas Ele te renova e faz você avançar para a glória do seu nome. Seja renovado por Deus, seja renovado pelo Espírito Santo, seja renovado pelo Espírito do Senhor. Você é fraco, mas Ele é forte. Você é fraco, mas Ele é forte. Você é fraco, mas Ele é o Todo-Poderoso. Eles têm perseverança. Perseverar é uma qualidade da igreja de Filadélfia. Prevalecer é uma qualidade da nossa igreja. E olha só, quem permanece, quem persevera, o que escuta de Jesus: eu vou abater o teu inimigo.
Você pode dizer para 2 pessoas perto de você: Jesus vai abater o teu inimigo. Ele não deu glória, foi porque você falou muito fraco. Se você melhorar, você colocar um tom pentecostal, né, Paulinho? É assim? Com glória, aleluia. Coloca um pouco de efusão do Espírito. Aponta o dedo para essa pessoa e diga para ela: assim te diz o Senhor, os teus inimigos cairão ao chão, os teus inimigos se prostrarão, os teus inimigos serão derrotados, o teu inimigo conhecerá o amor de Cristo pela tua vida. Oh glória, oh glória. Hoje a gente não pode falar nada, hoje a gente não pode pregar nada, hoje a gente não pode nem mais falar que é pecado. Escuta, essa igreja também passou por isso. Existiu uma comunidade supostamente judaica, que queria calar a igreja. Você não pode falar sobre isso. Você não pode tocar nesse assunto. Você não pode falar assim porque você fere tal pensamento, tal linha da sociedade. Mas desculpa, irmão. Desculpa. A igreja não está aqui para agradar a sociedade. A igreja está aqui para libertar a sociedade. Vou repetir isso. Nós não estamos aqui para agradar a sociedade. Nós não estamos aqui para estarmos alinhados com o mundo. Não, o mundo jaz em trevas. Nós somos o povo da luz. O mundo perdido na miséria, nós somos o povo da verdade. O mundo perdido na prostituição, na lascívia, nós somos o povo da família, de um casamento só. Nós somos o povo que nasceu homem e nasceu mulher. Nada vai calar a igreja de Cristo. Oh glória! Oh glória! Jesus está dizendo: quem está querendo dirigir o teu passo, Filadélfia, e determinar a maneira que você deve andar, o que você deve pregar do púlpito, vai ter que calar a boca e ver o amor que eu tenho pela tua vida. Oh glória! Quando a gente lê a carta aos Hebreus, a gente vê que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer: por um tempo Deus falou através dos profetas, agora Ele tem falado através do seu Filho. Preste atenção, do Filho, nós somos o corpo. Então qual é a nossa responsabilidade? Levar a mensagem do Filho. Anunciar aquilo que o Filho anunciou. Testemunhar as obras do Filho sobre a face da terra. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que não aceita. Tem gente que quer te calar, que quer calar o corpo do Filho. Mas o Senhor está dizendo: persevere. Continue. E eu vou falar algo aqui. Sabe uma coisa que vai acontecer se você desistir? Seu inimigo continuará de pé. Mas sabe o que vai acontecer se você perseverar? Tem gente que já está entendendo. Oh, aleluia, o Espírito de Cristo está sobre nossa vida. Se você desistir, o inimigo fica de pé. Mas se você continuar,
quero ser profeta, e se você estiver na fiação comigo, creia nisso também. Aqueles que estão tentando calar a nossa voz, verão o amor de Deus por nossa vida, e amanhã estarão com voz erguida para celebrar o nome de Jesus Cristo. Alguém crê nessa verdade aqui comigo? Aqueles que estão tentando nos parar serão aqueles que reconhecerão o Senhor junto com a igreja, serão aqueles que serão transformados por uma igreja que perseverou, que continuou, que não desistiu, que não abriu mão. Uma igreja que é perseverante é uma igreja que continua. Ah, oh glória! Quem vai cair são os nossos inimigos. Quem vai parar são os nossos inimigos. Quem vai retroceder são os nossos inimigos. Nós vamos continuar, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos vencer e nós ganharemos almas para o Senhor. Eu verei a minha casa servindo a Deus, mas eu verei você e a tua casa também. Eu verei os meus filhos servindo a Deus, mas eu verei os teus filhos servindo ao Senhor também. Aleluia! Oh, glória! Jesus é bem claro e diz: veja o que eu farei com o seu inimigo. Às vezes a gente quer colocar a nossa mão no inimigo, e meu conselho é: guarde a palavra. Quem vai colocar a mão no nosso inimigo é o Senhor. Eu encerro na última qualidade dessa igreja. Eles são aqueles que carregam um novo nome. Quando eu nasci, dia 17 de junho, meus pais me deram um nome. Você sabe, o nome é Haroldo. Mas esse foi um nome que eu permiti ser jogado na lama, pisado, humilhado. Esse nome na minha vida perdeu tanto sentido que o tempo passou e eu comecei a ser chamado por um vulgo. Não vou nem dizer apelido, mas era um vulgo. E o Senhor está dizendo para essa igreja que eles têm um novo nome. E eu me lembro muito bem que eu disse a você que eu celebro muito mais o dia 16 do que o dia 17. E você vai falar: pastor, mas se não fosse o dia 17, não teria o dia 16. Tudo bem. Concordo com você, mas tem um dia 16 na minha vida. Eu poderia contar só a história do 17. A história do dia 16 é a história de Cristo em mim, da transformação, que eu não seria mais conhecido pelo que era, porque o pecado me deformou, as obras do maligno me destruíram, as trevas tomaram conta de mim, mas o Espírito de Deus pairava dizendo: eu tenho uma obra para fazer na vida desse cara. Mas olha só que coisa. Se você perguntar para mim, com o que você mais importa, com o dia do seu aniversário ou com o dia com que Jesus te libertou? Eu me importo mais com o dia que Jesus me libertou, porque eu podia não ter esse dia para contar. E o Senhor está falando: vocês serão conhecidos como o povo de um novo nome. Por quê? Porque eles devem ser identificados publicamente como povo de Deus. Preste atenção. A identificação desse povo como igreja tem que ser pública. E eu não sei se você já viu a história lá de Antioquia, quando os cristãos foram chamados de cristão a primeira vez por causa da perseguição. Um fazia um traço na areia, o outro vinha e fazia outro traço. Se desse um peixinho, ou ele é de Jesus. Então o povo ficava meio escondido. Eu sou de Jesus, mas ninguém pode saber. Eu sou de Jesus, mas eu preciso esconder isso das pessoas. E o Senhor está dizendo: você tem um novo nome, você precisa carregar isso com orgulho, com alegria, com satisfação. Você tem que carregar isso, reconhecendo a obra que foi feita na sua vida. Porque você é alguém que passou por terremotos, mas você está de pé. Você enfrentou a morte, mas você continuou. Você sobreviveu a uma pandemia, mas está aqui.
Oh, aleluia! Oh, aleluia! Um novo nome para essa igreja mostra que o Senhor guardou ela em meio às tragédias. Nós não somos conhecidos como um povo que perdeu, que caiu, que sucumbiu na tragédia. Nós somos conhecidos como um povo que superou as tragédias. E se você falar para mim, pastor, eu ainda estou no meio dela, eu já te faço uma afirmação: Ele tem um novo nome para te dar. E nesse novo nome está escrito vencedor. Oh, glória! Capaz de superar as adversidades. E por que eu tenho que carregar esse nome com tanta alegria? É porque esse nome é o meu passaporte para uma cidade onde não vai haver terremotos. Porque a gente não ganha só um novo nome como pessoa de Deus, povo de Deus, servo de Cristo. A gente também ganha um carimbo para salvação e vida eterna em Jerusalém. E posso falar, em Jerusalém ninguém chora, não tem dor, não tem sofrimento, não tem adversidades, não tem ranger de dentes. Isso precisa hoje te alegrar, porque o Senhor está dizendo: você vence aqui e eu te levo para um lugar onde só vai haver celebração, porque você já superou tudo que precisava superar. Na Jerusalém celestial não vai haver adversidades, mas vai haver segurança. Você estará guardado e protegido. E lembre-se disso, lembre do que eu vou te falar. Se você me encontrar lá, você diga: pastor, lembro do dia que o senhor pregou isso. Você nunca mais enfrentará uma adversidade. Você estará justificado. E tudo isso será recompensa pela nossa paciência. Filadélfia é uma igreja que não foi repreendida, porque independente dos seus problemas, ela estava esperando a volta de Jesus. Dentro dela tinha um tesouro escondido, uma palavra guardada. E eu quero ser breve, acredito que meu tempo já deva até ter passado. Se você é alguém que está no meio da tragédia, se você é alguém que está no meio da dor, da adversidade, se você é alguém que ainda dentro de você não tem um tesouro que te traz esperança, não perca tempo, sai do teu lugar hoje e vem aqui para frente. É agora que eu te chamo. Não vou te chamar muitas vezes, eu vou te chamar agora. Se você precisa sair daqui fortalecido, não é forte, é fortalecido, nós queremos orar pela sua vida. Você vem? Eu ainda não carrego um novo nome, hoje é a tua chance para isso. Eu ainda não tenho um passaporte para Jerusalém Celestial, hoje é a noite para isso. Eu ainda estou com medo de me perder no meio do caminho, hoje é a noite para ser achado por Deus. Cadê você que precisa dar esse passo hoje e receber um carimbo de um passaporte? Destino, vida eterna com Cristo Jesus. Eu te chamo, eu quero orar pela sua vida. A igreja pode se colocar de pé. Oh, aleluia.